Agradecemos a presença de todos os irmãos, os poucos irmãos que aqui estão. Os irmãos da de Campo Grande, são bem-vindos, né? 9 de julho. Nós temos, hoje é carnaval, os cristãos não participam do carnaval, mas não quer dizer que nós não gostamos dos feriados do carnaval, porque aproveitamos para descansar e alguns para fazer retiros, para viajar. Tanto é que você vê, a congregação está vazia, a maioria está viajando, espero, né, que estejam viajando. Não sei se tem alguém no bloco Os Unidos da Fé, a gente nunca sabe, né? Fica de olho na televisão, se você vê alguém, você fala... Nós conversamos há 2 semanas atrás, nós falamos sobre esta mensagem: Deus é o centro da adoração cristã. Vocês estão lembrados? Nós falamos a primeira parte da mensagem, porque é muito longa, então nós dividimos em 2 partes. E vimos que só Deus deve ser adorado no culto cristão. Algumas pessoas ficam muito empolgadas com os hinos, como se os hinos fossem a principal coisa do culto cristão, como se o orador fosse a coisa principal do culto, ou a coleta fosse as primícias. Mas na realidade, o centro da adoração cristã é Jesus Cristo, principalmente na pessoa de Deus. É Deus ou Cristo que é a imagem de Deus. E Deus tem que ser o centro da adoração cristã. Veja esta passagem que foi lida aqui, de Mateus 4:10, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Portanto, é só a Deus que a gente deve servir e só a Ele que devemos adorar. Adoramos a Deus, vimos na mensagem anterior algumas razões por que adoramos a Deus, e continuaremos vendo hoje por que nós adoramos a Deus. Por causa da pessoa que Ele é, por causa de quem é esse Deus maravilhoso que cultuamos, adoramos, louvamos e anunciamos. Nós precisamos entender as qualidades da natureza de Deus, para que a gente possa ter até uma percepção maior da divindade. Se nós entendermos quem Ele é, ficaremos admirados com a sua grandeza, com a sua majestade, com a sua magnitude, com o seu esplendor, com a sua glória. E quando conhecemos melhor a Deus, nós vamos querer adorá-lo, por causa da grandeza que Ele é. Primeiro, Deus é Espírito. Deus é Espírito. A Bíblia diz em João, na palavra do próprio Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, na realidade, Deus está procurando adoradores, é o que diz esse texto. No meio do texto diz o Pai, porque o Pai procura atrás adoradores. Ele procura adoradores, mas que tipo de adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Agora, por que em espírito? Porque Deus é Espírito. É o que a passagem está dizendo. Deus é Espírito. Ele é o Espírito de Deus. Porque nele não há matéria física. E ele é invisível aos olhos humanos. Olha o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui no contexto desta passagem,
o apóstolo Paulo está descrevendo a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus é a imagem de Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, fala que Deus ninguém viu, mas que o Filho revelou esse Deus. Então, quando nós vemos o Filho, nós vemos a Deus. Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas, esta passagem é bem clara, que Deus é invisível. E Paulo também fala a Timóteo 6,16, 1 Timóteo, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempiterno. Então, ninguém viu nem pode ver a Deus. Por quê? Porque Ele é invisível. Portanto, na adoração a Deus, não deveríamos ficar esperando e vê-lo visivelmente, vê-lo como se ele fosse matéria física. Num certo sentido, no sentido espiritual, nós vemos o invisível. Nós estamos aqui como se estivéssemos visualizando o grande Deus sempiterno, mas sabemos que Ele é invisível aos olhos humanos. Em termos práticos, nós podemos vê-lo nas coisas que Ele fez. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Como que a gente reconhece o poder e a divindade de Deus? Ele diz, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Como é que nós vemos a Deus? Pela criação, pela natureza maravilhosa que Ele criou. Basta você ter uma sensibilidade para observar ao seu redor. Já falamos isso, não é? Desde do micromundo, dos pequenos insetos, as bactérias, até a grandiosidade, o macromundo, os planetas e tudo ao nosso redor. Deus existe. Uma pessoa que nega a existência de Deus não consegue observar com a sensibilidade adequada o mundo que o rodeia. Portanto, nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador de toda essa natureza e Ele tem o poder eterno. Ele é Deus sobre tudo e acima de todos os seres existentes, como falou o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deus está em todo lugar, acima de todos, e isso não é slogan do novo presidente, Deus acima de tudo. Isso é bíblico. Alguém pode até usar isso para se promover, mas na realidade a promoção é Deus. Ele é Deus e em comparação com Deus, a criação, ela é dependente dele. Toda a criação depende desse Deus, porque Ele criou. Por causa da sua grandeza, Ele merece o nosso respeito. E acima de qualquer outra coisa que temos ou conhecemos. Portanto, Deus é o soberano, Deus está acima de tudo e acima de todos. Devemos adorar e prestar culto a Ele como nosso Criador, ao invés de adorar a criação. O ser humano, a humanidade, quando você estuda a história das religiões no mundo, você descobre que existem adoradores da criatura, das coisas criadas por Deus. Nós temos até indígenas brasileiros que adoram a lua, adoram as árvores, as plantas. Temos lá na região da Índia os adoradores, os panteístas, que adoram animais. A vaca é sagrada na Índia. Não que a vaca não seja útil. Nós gostamos do leite da vaca,
gostamos da carne de vaca, mas na realidade, aquilo é criatura de Deus, não é para ser adorado. E a Bíblia fala claramente, em Romanos 1,25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Como? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Portanto, o Deus que nós adoramos não é criado, Ele é criador de tudo. Nós adoramos a Deus não apenas porque Ele é Espírito, porque Ele está acima de tudo, mas também porque Ele possui uma inteligência superior. Não dá para comparar a inteligência dos seres humanos. Pensa no mais sábio dos homens que já passou pela terra, e Deus é maior. A inteligência de Deus é maior. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, a segunda parte, diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então o mínimo de Deus é maior do que o máximo dos homens, da inteligência humana. Deus deve ser admirado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, que estão muito além de toda a sabedoria da humanidade. Se pudéssemos juntar o cérebro de todos os grandes sábios da humanidade, tudo só num computador, ainda não chegaríamos nem aos pés da sabedoria grandiosa de Deus. Deus é soberano. E nós adoramos a esse Deus porque Ele é onisciente. O que quer dizer onisciente? Conhece tudo, sabe tudo, tem todo o conhecimento. É esse Deus que nós adoramos. Ele conhece os nossos pensamentos, onde quer que estejamos, em qualquer momento. O rei Davi escreveu sobre essa característica de Deus, lá em Salmo 139, no versículo 1 ao 12. Eu vou ler esse texto, coloquei aqui, vou ler para você ajudar acompanhando. Ele diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, quer dizer, tal conhecimento, é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás, tu estás. E se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Que grandiosidade do conhecimento desse Deus onisciente que nós adoramos. Ele é o centro da nossa adoração. Deve ser. Nós adoramos a Deus também, não porque Ele é onisciente, que sabe tudo, mas Ele é onipresente, sabe? Está presente em todos os lugares. Jeremias, capítulo 24, capítulo 23, versículo 24, ele diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Isso indica que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, sozinhos, ou em grupos pequenos, ou em grupos grandes. Qualquer lugar
esse Deus pode ser adorado. Algumas pessoas confundem e chamam igreja o prédio, as pedras, a alvenaria, como se isso fosse a igreja. Mas quando a Bíblia fala que a igreja são as pessoas, são os cristãos, portanto nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, andando, dirigindo, sempre em qualquer situação, qualquer lugar, esse Deus pode e deve ser adorado. E Jesus falou em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus, que é a imagem de Deus, está presente na adoração cristã. Portanto, adoramos a Deus porque Ele é amor, Ele é santidade, Ele é bondade, Ele é justiça, benignidade e misericórdia. Nós podemos depender de Deus e esperar coisas boas dele. Olha o que diz em Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Podemos depender dele e ficar tranquilos, porque ele nos dá tudo o que precisamos, ele nos dá boas dádivas. Deus é bom e misericordioso, embora não sejamos merecedores dessa bondade, dessa misericórdia. Estas bênçãos nos motivam a expressar gratidão e adoração a Deus. E é outra razão porque nós adoramos a Deus, porque Ele é bom conosco, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos guia. Olha só o Salmo 100, parte do Salmo 100 e do Salmo 106 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus de ira, de cólera, de rejeição, de desgosto e fúria. Portanto, não é apenas bom, não é apenas misericordioso e bondoso. Deus também fica irado. Temos muita evidência nas Escrituras de que Deus pode rejeitar. Ele ama o que é bom, mas odeia o que é mau. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Em Hebreus 1, 8 e 9 diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus odeia a iniquidade. Temos que ficar atentos a isso. Deus é bom, devemos adorá-lo, devemos servi-lo, devemos obedecê-lo. Mas Ele odeia o pecado. Precisamos ter cuidado com o nosso andar neste mundo. Ele não aceita os ímpios, nem a sua adoração, enquanto ímpios praticando impiedade. Ele ama o ímpio se o ímpio deixar a sua impiedade. Nem toda adoração é agradável a Deus. Nós podemos ficar equivocados, às vezes achar, todo mundo que fala em Deus está tudo bem, todas as religiões conduzem a Deus. Não é verdade. Nem toda adoração é agradável a Deus. Por isso, devemos cuidar para que nossa adoração seja segundo a vontade dEle. Daí, como dissemos na mensagem anterior, na primeira parte desta mensagem, as Escrituras nos dão as indicações necessárias para conhecermos esse Deus e o que Ele quer, o que Ele espera dos seus adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós adoramos a Deus
pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Temos que manter a fé nele. Os atos de Deus nos motivam a expressar gratidão em adoração. Então, quando nós adoramos a Deus, em casa aqui, mas no culto, que é uma forma mais especial de adoração, porque estamos reunidos para isso, nós temos que dar graças por termos essa liberdade de fazer isso, sem perseguição, sem proibições. Devemos dar graças. O rei Davi encontrou nos atos de Deus razão para louvá-lo e adorá-lo. No Salmo 106, 1 e 2, ele diz: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Ninguém tem condições de contar a grandiosidade e a maravilha das misericórdias, das bondades de Deus. São tantas. E é por isso que ele diz: rendei graças ao Senhor. Vamos adorá-lo. A prioridade do cristão é a sua relação com Deus. É o bom relacionamento que ele pode ter com Deus. A adoração leva o verdadeiro adorador para perto de Deus. Nós queremos nos aproximar cada vez mais dele. E a adoração nos possibilita isso. Por isso, nós exortamos a todos que valorizem a adoração a Deus. Que deem muito valor a esse encontro de adoração. Conclusão: adoramos a Deus por causa de quem Ele é. Adoramos a Deus porque Ele é o Criador e tem poder a Deus, poder eterno. Adoramos a Deus porque Ele possui uma inteligência superior. Adoramos a Deus porque Ele é onisciente. Adoramos a Deus porque Ele é onipresente. E adoramos a Deus porque Ele é amor, santidade, bondade, justiça, benignidade e misericórdia. E adoramos o Senhor, Deus, pelo que Ele faz e pelo que ainda Ele pode fazer na sua e na minha vida. Que Deus te abençoe.